Crise espiritual, igrejas concentrando forças naquilo que é supérfluo, naquilo que é tolice, naquilo que não leva a nada, e deixando o essencial de lado. E o essencial para você pensar bem aí, amar a Deus acima de todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo, e caminhar. Então nós temos essas crises que estão muito próximas a nós. O que fazer então para sermos usados, para reconstruir, para sermos relevantes, uma igreja relevante no meio a todo esse caos, né, que está fora, que está dentro e que está também no nosso interior? O que fazer? E Neemias toma algumas atitudes. Nós vimos 3 ontem, atitudes de Neemias que são fantásticas e nós podemos aprender muito com ele. Primeiro, ele teve sensibilidade espiritual. Sensibilidade espiritual. Põe isso na sua cabeça, no seu coração. Você e eu precisamos ter essa sensibilidade espiritual. Neemias é um personagem que eu gosto muito mesmo. Ele não é como outros personagens que Deus falou mesmo, né? A voz de Deus foi ouvida por ele. Como Abraão, né? A voz de Deus surgiu: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela. Como Jonas, né? Dispõe-te, vai a Nínive. Como em Moisés, em várias passagens, né? Na sarça, na rocha, no mar, no monte, Deus falando. Ali com Neemias, Deus usou e Deus falou tanto quanto com os outros, falou muito através da situação que foi apresentada. E Neemias teve essa sensibilidade espiritual que eu e você precisamos ter. Nós temos vivido, irmãos, como pessoas que estão num parque de diversões, num shopping, todo o caos ali da sociedade, toda a necessidade se apresentando, Deus falando que a gente precisa agir, e nós com o coração e a mente cauterizada. Segunda coisa que nós vimos ontem, Neemias teve coragem para sair da zona de conforto, coragem para viver o amor verdadeiro, o amor que se doa, o amor que sente a dor do outro, né? Ele ouviu a necessidade do seu povo e ele sentiu aquela dor, ele sentiu tudo aquilo que aquele povo estava vivendo, e isso é amar. E a gente tem medo de amar. A gente precisa pedir a Deus isso, coragem para sair da nossa zona de conforto e viver o amor. Neemias vivia no reino, vivia ali na sala do trono, junto ao rei, um lugar que tinha segurança, luxo, riqueza. Ele contava com a confiança do rei. Ele poderia muito bem chorar um pouquinho: meu povo está, mas que coisa, vamos esperar alguém fazer alguma coisa ali, não dá para eu sair daqui, como é que eu vou deixar tudo isso, como é que eu vou deixar os meus afazeres, como é que eu vou deixar o meu convívio aqui no reino? Que Deus nos deu esse exemplo, querido. Deus nos deu esse exemplo. Ele desceu do céu, da sua glória, desceu de tudo que ele tinha ali, ele se desfez daquilo e se fez homem como nós. Ele desceu, o verbo se fez carne, João 1,14, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele nos mostra que por amor é preciso fazer isso, sair do meu conforto e me envolver com a miséria do outro, com a dor do outro. É o que ele ensinou com o bom samaritano. Ontem eu falei isso. O bom samaritano tinha óleo e vinho, aquele óleo e vinho era dele, ele podia ficar aqui: não, é meu. Até que ele encontrou com o necessitado. O óleo e vinho já não é só dele, é do necessitado. É agora para ir ali, prensando as suas feridas, né? O texto fala. O cavalo que ele estava ali galopando, viajando, agora não era só dele. O cavalo é dele, é do necessitado. Eu vou descer do cavalo, eu vou descer desse meu conforto. O necessitado que vai ali. O dinheiro não era só mais dele, o dinheiro agora é do necessitado. Aqui nessa hospedaria você pode atendê-lo, toma aqui o dinheiro. E se faltar alguma coisa, ele não tem não, agora ele tem, porque eu tenho, e o meu é dele. E Neemias parou um pouco, parar e refletir. É algo que nós precisamos fazer também. Diz lá que Neemias ouviu essas palavras, assentou-se e chorou. Assentou-se, parou com toda a sua correria, com o seu corre-corre ali, com a sua rotina ali, parou um pouco, coisa que eu e você precisamos fazer, gente. Ufa! A gente corre demais, não é? Corre muito. E às vezes, se você for
Pensar bem, refletir bem, é um correr atrás do vento. E pensar em tudo que está ao meu redor. Coisas ruins, caóticas, desesperadoras, lamentar por isso, chorar por isso, e também coisas boas, que a gente está deixando de desfrutar por conta dessa correria toda aí, né? Citei ontem do abraço que já não tem mais, da convivência, né, aquecida de um com o outro. A gente está satisfeito, né, com um joinha na rede social. Nós estamos muito afastados, nós estamos muito distanciados, e essa parada e essa reflexão é importante, e Neemias fez isso para ele poder aproximar-se de Deus e esperar o tempo certo para a aproximação dele com o necessitado, com aquela situação e aquela missão que ele tinha, que Deus tinha para ele. Versículo 4: tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias. Agora o ponto que nós vamos ver hoje. E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Primeira atitude, ter a sensibilidade, um coração sensível. Temos coragem para sair da nossa zona de conforto e viver o amor verdadeiro, parar um pouquinho e refletir. E a outra coisa, querido, buscar consagração no meio disso tudo. Buscar a consagração e a presença do Senhor. Neemias, se ele ficasse apenas ali assentado e chorando e lamentando, sabe o que isso ia virar? Ia virar lamúria e murmuração. Mas ele associou isso tudo ao jejum e a oração perante o Deus certo, o Deus do céu. Eu acho interessante demais isso aqui. O contexto que ele vivia era de muitos deuses, mas ele aqui, ele se assenta, chora, e ele coloca aqui, ó, perante o Deus dos céus. Nós temos alguns deuses aí, viu, gente? Também espalhado por aí fora. E você e eu precisamos parar, chorar, lamentar perante o Deus verdadeiro. Através da oração, Deus livra, e Deus continua livrando. Deus livra. Moisés, uma passagem muito linda do chamado de Moisés, é quando Deus fala assim, ó, Êxodo 3:7 fala assim: certamente, Deus falando, certamente, presta atenção nisso, vi a aflição do meu povo que está no Egito, ouvi o seu clamor por causa dos exatores, conheço-lhe o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-los da mão do Egito. O 9, pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim. Querido, a oração continua sendo a mesma, o clamor é o mesmo, Deus é o mesmo, Ele continua ouvindo, mas você precisa clamar, você e eu precisamos clamar, precisamos buscar, precisamos orar, porque a oração, através da oração, Deus livra, como livrou aquele povo, Ele livra a seu tempo. Por que Ele demorou tanto, né? Demorou 430 anos, o povo ainda preso. Deus com certeza ouviu o clamor desde o primeiro dia, e ficou esse tempo todo ali, ó, provando o seu povo, mas Ele já sabia a hora certa de atuar. É assim comigo e com você. Deus sabe desde o primeiro dia a sua necessidade, desde antes disso tudo a sua necessidade. Deus está esperando você chegar para Ele e, como filho, se render aos pés dEle, falar: Senhor, eu quero, eu preciso, isso aí é uma necessidade minha. Buscar a Deus com fé, confiante que no tempo certo, determinado por Ele, nós não podemos determinar nada, nós não conseguimos agendar nada, nós não cuidamos nem da nossa agenda, gente. Você já percebeu isso? E queremos fazer agenda para Deus, cuidando nem da nossa agenda. Através da oração Ele livra, Ele cura, Ele fortalece. Davi foi fortalecido por Deus várias vezes, desde pequeno, contra as feras, lutando ali, Deus fortalecendo aquele menino, Deus fortalecendo contra o gigante, Deus fortalecendo antes do gigante com seu irmão ali, né, que foi numa ferida, né, foi ali no coração dele, na alma,
fazendo com que aquele menino pudesse se sentir inferiorizado, e ele venceu, fortalecido pelo Senhor. Ele virou um rei, ele foi ungido rei e continuou fortalecido pelo Senhor. Quando ele fraquejava, quando ele se enfraquecia, ele buscava ao Senhor. Ele falava: eu sou pobre, necessitado, porém o Senhor cuida de mim, Ele me fortalece. Sem oração, querido, nós vamos continuar doentes, presos e enfraquecidos. Doentes, presos e enfraquecidos. Você precisa, como igreja, a igreja precisa orar, a igreja precisa estar junto. Quando as crianças estiverem lá no abrigo cantando, né, que eu vi anunciando aqui, elas têm que ir na força do Senhor e sabendo que tem na retaguarda uma igreja que está orando ali para que aquele trabalho, para que aquelas canções, para que aquela presença daquelas crianças ali possa transformar, livrar, curar pessoas só através da oração. Esse trabalho vai ser realmente efetivo, vai ser relevante, vai ser um trabalho que vai surtir efeito. Fora disso, sem isso, vai ser apenas música ao vento. E música ao vento, eu ligo o meu rádio e vou escutar. Sem oração, a nossa família não é nada. E você, pai, você homem, falar com os homens, homem macho, sua esposa, seu filho, está esperando mais do que ser o provedor da casa, né? Mais do que ver aquele exemplo, saindo, trabalhando, voltando, enfim. Ela precisa ver você como sacerdote do lar, aquele que promove. O culto doméstico é promovido por você, você que chama: meu filho, vem cá, minha esposa, vem cá. E eu sei como é difícil isso. Orações individuais, você e eu precisamos ter esse momento devocional, meu amigo. Esse momento devocional é importante. Orar com a família, culto doméstico, orar na igreja, orar na sua sociedade, excelente, mas tem ainda esse ponto, esse momento devocional que você e eu precisamos ter, precisamos tirar, precisamos, no meio de todo esse corre-corre, é preciso. Outra coisa, segundo ponto de hoje, o quinto, né, no estudo todo, reconhecer o pecado. Faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel que temos cometido contra ti. Também eu e a casa de meu pai temos pecado. Gente, esse reconhecimento aqui não é fácil, hein? Falar assim, eu errei, é muito difícil. É duro, né? Reconhecer. Em qualquer momento da nossa vida, é muito difícil. Ainda mais numa situação como essa, nós somos movidos por um sentimento de autocomiseração. Olha, está acontecendo isso, desprezo, nós não merecemos isso. A gente tem essa tendência, né? Por que isso está acontecendo? A minha família não merece, um povo tão bom. Em outras palavras, sabe o que ele falou? Senhor, o que está acontecendo, eu e o meu povo merecemos. Nós merecemos. Nós merecemos porque nós temos pecado contra ti. Nós temos pecado. Mas ele continua a sua conversa, o seu relacionamento com o Senhor, e ele fala assim: mas Senhor, tem misericórdia. Lembra das misericórdias do Senhor. Ele fala aqui: lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés teu servo. Se transgredistes, eu vos espalharei por entre os povos. Mas se vos convertertes a mim e guardardes os meus mandamentos, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Eu e meu povo merecemos. Temos pecado, nós reconhecemos e confessamos o nosso pecado, mas lembra da sua misericórdia e não nos dê o que merecemos, Senhor. Nós merecemos coisas piores ainda, merecemos a morte. O salário do pecado é a morte. Salário é uma coisa que você merece, é uma recompensa pelo seu trabalho, né? O salário do pecado é a morte. Mas existe a misericórdia e a graça de Deus, que você, depois de reconhecer, e você precisa, eu preciso, nós precisamos reconhecer que merecemos todo o flagelo mesmo. Outro ponto aqui, e penúltimo, esperar o tempo de Deus. Esperar. Nós somos imediatistas demais.
se tivesse acontecido isso, que eu vou falar aqui com Neemias, ele ouviu a voz de Deus através daquela situação, pediu perdão, traçou tudo até aí, joia, e já pensou se ele saísse de uma vez? Agora eu vou lá, agora eu vou lá. Com certeza ele ia arrumar até pessoas que iam incentivar, vai mesmo, eu falo com o rei ali, você pode ir, vai logo, é preciso, seu povo está sofrendo, vai. Ele seria um fugitivo, seria um desertor, ele seria uma pessoa que ele tinha toda a confiança do rei, perderia a confiança do rei, e olhe lá se ele não perderia a cabeça, hein? Mas ele soube esperar o tempo de Deus. Com certeza foi meio difícil, mas ele foi preparado, ele se preparou através dessa sensibilidade no coração, através dessa disposição de servir, através daquela parada de reflexão e choro e lamento que ele fez, através das orações que ele elevou ao Deus dos céus, através do reconhecimento do pecado e também a petição dele de ter a misericórdia de Deus na sua vida. Ele estava preparado e agora ele podia esperar confiantemente no Senhor, como diz o Salmo 40. Eu e você precisamos de ter essa paciência, essa longanimidade, exercitar essa perseverança, para podermos esperar o tempo certo, que é o tempo de Deus. Por último, glória a Deus, por último, precisamos ter submissão às nossas autoridades, para podermos de fato ser uma igreja relevante. Neemias mostrou aqui que ele obedecia intensamente, sobretudo ao Deus dos céus, mas ele honrava também a esse rei da terra. É necessário isso. E nós temos uma geração que temos falado muito que honramos a Deus, mas temos desonrado pastores, presbíteros, diáconos, dirigentes de sociedade, autoridades aqui da igreja, autoridades fora. É um presidente, é a presidente ou a presidenta, né? Queira você ou não, instituída por Deus, deputados, autoridades em geral. Pais, conversava com o Manuel hoje, pais, né? A gente não tem aquela honra. Filhos que desonram, né, os seus pais, estão dentro da igreja. Ele fez isso. No casamento, você precisa honrar. Maridão, não vai fazendo as coisas aí pensando que está tudo bem. Então, compartilha com a sua esposa. Esposa, compartilha com o marido as decisões. São coisas boas? São, mas compartilha. Compartilhado vai ser bem melhor. Honra a sua esposa, honra o cônjuge dessa forma. Eu vi ali, talvez o marido vê um apartamento, que joia. Como é que é essa questão? Financiamento, a entrada? Dá para mim, vou fazer. Não é assim. Eu vou sentar. E a mulher, e depois de você conversar com a mulher, você vai ver que não é o melhor lugar. Nossa, nesse andar, ela vai começar a falar um monte de detalhes que você não abriu o olho para isso. Então preste atenção nisso. Tempo assim, onde submissão à autoridade não tem existido tanto, tem existido uma rebeldia grande, para que eu e você sejamos uma igreja diferente, um povo diferente, no meio do caos. Há uma crise grande, há urgência em atender ao mundo, mas não sai de qualquer jeito, não. Prepara, como Neemias fez, ele se preparou mesmo, e ele conquistou, e ele conseguiu coisas que nem ele imaginava. Ele conseguiu a liberação do rei, ele definiu com o rei um dia, um prazo certinho, tudo direitinho, e ele ainda foi pedindo algumas coisas. Olha, eu preciso me locomover muito rápido, o senhor me dá cartas aqui para eu passar e tal, me dá carta, eu vou precisar de madeira, me dá cartas para eu apresentar lá para o chefe, lá de madeira. Foi conseguindo as coisas porque ele se preparou com o Deus dos céus, esteve diante do Deus dos céus, e diante do rei da terra, ele honrou o rei ali da terra, e ele traçou tudo, ele caminhou de uma forma agradável, tanto a um
como a outro, especialmente ao do céu, né? Mas foi vitorioso, né? Governador. Que homem abençoado, né? Que pessoa ilustre, que vida e que atitudes que a gente precisa imitar mesmo. Existe urgência e a igreja precisa fazer diferença. Para encerrar, tendo sensibilidade espiritual, um coração sensível, coragem para sair da zona de conforto e praticar o amor verdadeiro. A igreja, você e eu, precisamos parar um pouco, refletir um pouco, lamentar, chorar. Precisamos associar esse lamento, esse choro à oração e ao jejum, buscando consagração. Precisamos, eu e você, reconhecer o pecado, confessar e suplicar a misericórdia de Deus. E precisamos esperar o tempo certo e precisamos, querido, sermos submissos às autoridades. Nós vamos chegar a um bom lugar. Isso não é promessa de púlpitos vazios. Isso é palavra de Deus. Palavra de Deus. Quer vitória? Quer ser vitorioso? Passa por isso aqui. Passa por essa caminhada de Neemias aqui, que nós vamos chegar e, de fato, alcançar aquilo que Deus tem para cada um de nós.